Você já conheceu alguém que parecia irresistível, que te envolveu com palavras doces, olhares penetrantes, toques sutis, e quando você percebeu, já não era mais dono de si? Essa não é só uma história de amor. É uma história de manipulação, desejo, fraqueza e destruição. Hoje, você vai conhecer a fundo a história de Sansão e Dalila, mas não como você ouviu na escola ou na igreja. Vamos desmascarar uma das relações mais perigosas da Bíblia. E quando você terminar de ouvir, talvez enxergue os seus próprios relacionamentos com outros olhos. Sansão não era qualquer homem. Desde o ventre, ele já carregava um chamado, um voto de consagração. Ele era um nazireu, separado por Deus para libertar Israel dos filisteus. E havia um símbolo disso. Seu cabelo jamais poderia ser cortado. Isso era mais do que estética. Era aliança. Enquanto seu cabelo estivesse intacto, sua força era sobrenatural. Mas Sansão, mesmo escolhido, era humano, impulsivo, teimoso e tinha uma fraqueza clara. Mulheres, especialmente mulheres filisteias. Ele já havia se envolvido com outras antes de Dalila. O padrão se repetia: atração física intensa, decisões precipitadas, relacionamentos baseados no prazer e não na direção de Deus. Mas com Dalila, a história foi além. Ela não era apenas uma mulher bonita, era estratégica, contratada pelos líderes filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela não se aproximou por amor. Ela foi paga para seduzir. E Dalila fez exatamente isso. Usou charme, paciência, palavras calculadas. Sansão, como um homem cego pelo desejo, foi se apegando cada vez mais. E aqui está o ponto central. Ele confundiu intensidade com verdade. Ele achava que aquilo era amor, quando na verdade era um jogo. Um jogo de poder, manipulação e destruição. Dalila perguntava de forma doce: Sansão, qual é o segredo da tua força? E ele mentia. Primeiro, disse que se o amarrassem com cordas novas, ele ficaria fraco. Ela o amarrou enquanto ele dormia e chamou os filisteus. Quando ele acordou, rompeu as cordas com facilidade. Dalila fingiu surpresa, fez drama e tentou de novo. 3 vezes ela o testou. 3 vezes ele mentiu. Mas em vez de se afastar, ele permaneceu ali, envolvido, hipnotizado. Até que, finalmente, a Bíblia diz que ela o importunou todos os dias com palavras. Até que sua alma se angustiou até a morte. E ele cedeu. Contou tudo. Contou sobre o voto, sobre Deus, sobre o cabelo. Dalila percebeu que agora era verdade. Ela não perdeu tempo. Mandou chamar os inimigos. E naquela noite, enquanto Sansão dormia no colo dela, ela cortou os fios que selavam a aliança dele com Deus. Imagine essa cena. O guerreiro mais forte de Israel, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento, dormindo indefeso no colo de quem o queria destruir. A força o deixou. Deus se retirou. E quando ele acordou, era tarde demais. Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram como escravo. Ele se tornou motivo de zombaria. O herói agora era um espetáculo de humilhação. Mas aqui tem um detalhe que poucos percebem. Mesmo cego, mesmo escravizado, mesmo traído, Sansão não estava acabado. Em silêncio, seu cabelo começou a crescer. E com ele, a misericórdia de Deus. Quando o levaram para o templo de Dagom, o deus filisteu, para ser zombado diante da multidão, Sansão fez uma última oração. Pediu força mais uma vez. Encostado nas colunas do templo, empurrou com todo o seu poder. O templo desabou. E naquela morte, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Essa história é profunda. Não é só sobre paixão. É sobre como a desobediência abre portas. Como o coração enganoso pode nos levar à ruína.
E como mesmo no fundo do poço, Deus ainda pode agir. Sansão nos ensina que o dom não protege do erro, que o chamado não anula as consequências, mas também nos mostra que a redenção é possível. Quantas vezes entregamos nosso coração a quem não merece? Quantas vezes ignoramos os alertas, insistimos em relações que claramente nos afastam de Deus, achando que estamos no controle? A queda de Sansão foi lenta, construída em escolhas erradas, alimentadas por um desejo sem freio. Mas a história dele também é uma chance de recomeço, porque Deus, mesmo após tudo, ainda o ouviu. Se essa história falou com você, se fez você refletir sobre suas próprias alianças, não deixe isso morrer agora. Comenta aqui o que mais te impactou. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse alerta e se inscreve para continuar mergulhando comigo nas histórias mais humanas e intensas da Bíblia. Até o próximo vídeo.